Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje nós vamos conhecer a história de São Hugo de Grenoble. Ele era um francês, nasceu na região de Castelnovo no ano de 1053. Ele era filho de uma família nobre, teve uma ótima educação e ele desde muito cedo sentiu a inclinação para a vida religiosa, para ser um homem de Deus, um sacerdote. 27 anos, foi ordenado padre e recebeu o cargo de cônego da Catedral de Lyon. 2 anos depois, ele participou de uma comissão, numa missão com o Papa Gregório VII. O Papa, vendo aquele jovem padre tão inteligente, tão disposto, tão piedoso, já viu que era um rapaz diferente e chamou ele para outra missão. E ele empenhou muitas outras missões junto ao Papa Gregório, mas o Papa tinha uma missão maior e muito especial para ele. Pediu para que ele fosse um bispo de Grenoble. Era uma região próxima aos Alpes, entre a França e a Itália, que era uma grande diocese, possuía uma biblioteca maravilhosa e tinha muitas pessoas, muitos fiéis, mas ela estava de fato entregue ao acaso. Fazia muito tempo que a diocese estava vacante, os padres e todo o clero haviam perdido a disciplina. Foi nesse contexto que o jovem padre Hugo assumiu o episcopado em Grenoble. Mas ele teve muita resistência. As pessoas não quiseram voltar a uma vida religiosa, a uma vida de dedicação a Deus, como ele pedia. E diante de todas essas resistências, ele resolveu entregar o cargo de volta ao Papa e se fechar num mosteiro. Mas ele não ficou muito tempo nesse mosteiro, apenas 2 anos. Logo em seguida, o Papa buscou ele novamente, explicou que ele seria a única pessoa, a pessoa mais capacitada para aquela função, que de fato era árdua, mas que ele precisava realizar essa missão. E assim, Hugo decidiu retomar a sua diocese e foram 50 anos, mais de 50 anos, de um episcopado muito frutífero, de muito sucesso, em que ele retomou toda a espiritualidade, toda a cristianidade daquela região. De fato, era uma nova diocese. Ele conseguiu, inclusive, realizar um sonho seu, que era ter um mosteiro da Ordem dos Cartuchos, ali dentro da sua diocese. E assim, depois de muito tempo de trabalho, com 80 anos de idade, São Hugo de Grenoble faleceu num mosteiro, na cidade de Tours, no mosteiro Cartucho, rodeado dos seus discípulos e monges desta ordem. E assim, já logo em seguida, foi considerado um grande santo. Morreu numa aura de santidade. Foi aclamado principalmente dentro dessa ordem que ele tanto gostava e que tanto gostava dele. Um bispo que teve um episcopado longo numa diocese, mais de 50 anos. De fato, um homem que transformou a vida de toda uma região, levando a palavra de Deus dentro do seu chamado às pessoas que mais necessitavam delas. E assim, nós podemos tomar Hugo como exemplo. Às vezes, diante das dificuldades do nosso dia a dia, ou mesmo da missão que nos é dada, nós podemos voltar atrás, nós podemos ficar desanimados. Mas quando confiamos de verdade em Deus e tomamos o Espírito Santo como nosso orientador para que Ele nos guie na missão, tudo acaba dando certo no final. Que nós possamos também assim tomar essa iniciativa, deixar-nos guiar pelo Espírito Santo para sermos santos, como Deus nos quer santo. Assim, São Hugo de Grenoble morreu no dia 1º de abril, numa aura de santidade. Essa data foi tomada como a sua festa litúrgica, principalmente entre os monges cartuchos, seus discípulos, que tanto gostavam dele e dos quais ele também tanto gostava. Nós podemos, assim, tomar na história e no exemplo de São Hugo de Grenoble algo que pode acontecer na nossa vida. Diante da nossa missão, nós nos sentimos desanimados, desanimar diante das dificuldades. Mas quando nós tomamos, de fato,
a orientação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos deixamos ser conduzidos por Ele, os caminhos vão se abrindo e no final o que é a vontade de Deus vai prevalecer. E assim, com certeza, seremos santos, como Deus nos quer santos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos ajude a evangelizar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative também o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM, principalmente por esse quadro, Conhecendo os Santos. E amanhã nos encontramos novamente com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.